Olá a todos, novamente aqui no nosso Domingo do Universo Bipolar, lives que a gente faz todos os domingos das 7h30 às 8h30, que vem como uma substituição às antigas caixinhas que tanto tínhamos aqui na página, né? A gente sabe que as caixinhas são interessantes, mas elas dão muito trabalho e a gente tem muitas outras coisas para fazer, então realmente admirem, né, os colegas que ainda conseguem responder as caixinhas, né? Amanda, os outros psiquiatras que trabalham com bipolaridade que estão aí disponíveis para vocês fazerem perguntas. Mas a gente tem aqui aos domingos um momento para vocês trazerem perguntas sobre o universo bipolar. Semana sim, semana não, a gente recebe um psiquiatra, um psicólogo, pessoas que já estão inseridas nesse contexto, conhecem bastante do espectro bipolar, porque a grande questão que dificulta muitas vezes o entendimento de pessoas que ainda estão fora dessa área é a compreensão do espectro bipolar. Todos os transtornos psiquiátricos, de uma certa forma, se apresentam de forma espectral. Isso não é uma novidade, isso já vem sido discutido há muitos anos, mas tem sido mais bem estabelecido cientificamente nos últimos anos, o quanto que, assim como outras coisas na natureza, a gente, em termos cerebrais, comportamentais, vamos encontrar alterações muito extremas, muito graves, alterações moderadas, alterações mais leves e muito sutis. Isso tanto do ponto de vista do polo depressivo, quanto do ponto de vista do polo da ativação, da mania. Se vocês se recordarem, até uma determinada época, depressão só era considerado depressão se a pessoa tivesse quadros extremamente graves. Então, se a pessoa tivesse de cama, se a pessoa tivesse sem comer, sem tomar banho, aquela apresentação extrema. Mas isso é raro. A maior parte das pessoas que estão com alterações do polo depressivo, essas alterações elas ainda não prejudicaram a funcionalidade completa do indivíduo. Isso é um problema, porque os sintomas eles estão presentes internamente. Nós que estamos de fora, muitas vezes não vamos ver, porque a pessoa está sentindo, mas não está visível no seu comportamento. No polo de cima, a mesma coisa. A maior parte das alterações não são manias exuberantes na nossa cara, mas são pessoas que estão com uma ativação mais sutil. E isso é um grande problema. No polo depressivo é um problema porque as pessoas não validam essas experiências, elas não acreditam que aquilo realmente seja algo patológico. E no polo de cima o grande problema é que muitas vezes nem a pessoa e nem quem está fora sabe que aquilo está acontecendo. Então só depois de anos que alguém vai falar, aquela época você estava em hipomania. Mas é isso. Então o grande motivo de eu estar falando isso hoje é para falar um pouquinho o quanto que nós hoje em dia estamos, né, na internet para alertar quem eventualmente não encontrou um caminho ainda, do diagnóstico principalmente, entender e talvez perceber que pertence a um espectro de bipolaridade ou de unipolaridade. Eu vou procurar aqui hoje a minha convidada, que é uma psicóloga que entende de transtorno bipolar, já esteve comigo nos cursos, então certamente vai poder trazer para vocês um pouco, né? Um pouco não, bastante da experiência dela com os pacientes
que ela já viu e que com isso os casos são muito diferentes, né? Porque as pessoas são muito diferentes. Fernanda, eu vi que você entrou, mas não está aqui ainda no mais o pedido para mim, para conseguir te chamar. Então, se você puder clicar neste aqui, que é o segundo, que é dois bonequinhos e um mais, é o que eu te chamo. Então é isso. Então o objetivo é justamente esse, a gente conseguir ouvir a experiência de profissionais que atenderam outras pessoas, porque por mais que esses transtornos sejam muito parecidos, eles têm muita peculiaridade, vai depender muito, né, das pessoas que estão sendo atendidas. Né? Varia muito de acordo com os sintomas, o sexo e tudo mais. Certo, vamos procurar aqui então. Ainda não vejo aqui dentro desse espaço o perfil Psicologiando, que é o perfil de Fernanda, né, que vai estar aqui comigo hoje. Deixa eu só ver se ela tá com outro perfil. Eu vou abrir os comentários aqui, que aí eu consigo saber se... Ah, tá. Aqui pelos comentários houve um pedido, sim. Então, aceitei o pedido. Vamos ver isso. Ótimo. Ufa. E agora foi, só preciso ver se vocês estão me vendo. Não, ainda não. Acho que tá virada a câmera. Peraí, É igual aquela coisa de agora apresentar foi. aula, que o PowerPoint não entra e vai dando uma ansiedade, né? Boa noite, tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo bem. Deixa eu tirar os comentários aqui agora, porque aí as pessoas conseguem ver melhor. Muito obrigado por estar aqui. Para quem as pessoas nunca sabem o que é estar do lado de cá, né? Pondo a cara a tapa, batendo um papo, né? Na internet, porque na internet a gente sabe que hoje em dia tudo fica gravado. Então, se eu falar uma besteira aqui, teve uma vez que eu fiz uma live agora, recente, com a Bia Garbato, soltei um palavrão no final da live. Não é um palavrão tão grave, mas é um palavrão assim que saiu meio espontaneamente. Eu falei, nossa, se alguém gravou isso e pode usar isso contra mim. Mas eu acho que eu não sou tão paranoico assim. Até cortei na hora que eu mandei para ela colocar no YouTube. Eu falei, pelo amor de Deus, não põe a versão original, porque a gente é humano, a gente erra. Mas as pessoas não sabem muitas vezes que live é tensão, mesmo pra gente, né, Fernanda? Nossa, muito. Como eu falei, eu mandei a mensagem e falei, eu tô nervosa, porque dá um frio na barriga, parece que você esquece tudo que você sabe, e aí vai chegando a hora e parece que você esquece mesmo. E aí Aham. eu passei o dia inteiro praticando atenção plena para conseguir estar aqui, porque dá um nervoso. Até porque, isso eu já falei, né? Até na minha página mesmo, eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo seu trabalho. E quando a gente está na frente de alguém que a gente admira muito, parece que a tensão aumenta mais ainda, né? Mas vai dar certo. Imagina, imagina. A gente. É isso, né? As pessoas às vezes pensam que internet e tudo, mas eu falo, gente, no frigir dos ovos é um celular que está aqui na nossa frente, nós não estamos nem vendo essas 129 pessoas olhando para a gente. Então a gente está aqui, eu acho que para trazer mesmo aquilo que a gente consegue levar para muito mais pessoas, porque às vezes também a gente faz uma live aqui hoje. Depois, quando eu olho lá no YouTube e vejo que, tipo, 10 mil pessoas viram a live, eu falo, gente, mas é um negócio, assim, que é impossível de ter acesso, né? Mas, enfim, conta pra gente quem é você, o que que você faz, sua formação e tudo mais. Bom, hoje eu sou psicóloga, mas até chegar aqui na psicologia foi um caminho aí. Eu tenho outras duas formações, eu sou formada em gastronomia e enfermagem, mas sempre quis ser psicóloga, só que o senso comum da minha mãe, dizendo que eu tinha cara de brava, fez eu postergar a faculdade de psicologia, mas sempre foi um sonho meu, estudar psicologia.
Hoje eu trabalho com... Eu tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental e terapia comportamental dialética. Então, o meu foco é na comportamental mesmo. Tenho a pós em psicopatologia Uhum. e em DBT, PE, que é o protocolo de exposição prolongada ao trauma, e tenho os cursos do senhor. Não, de você, né? Porque, senhor, a gente Tenho já os tá seus... aparecendo aqui um pouquinho, ó. Aqui embaixo, se você puxa assim, vê um monte, mas por enquanto ainda é 40 anos, ainda não é velho, vai. A gente tem a Mas você mesma sabe que idade, acho que é costume. você falou uma coisa importante aí, né? O quanto que às vezes a gente escuta algumas coisas na nossa história de vida e aquilo tem um impacto tão grande na nossa tomada de decisão, né? Eu acho que eu já falei isso aqui no passado. Eu não abro muito da minha história pessoal, porque eu tenho um pouco de vergonha, mas o passado eu abria. Quem tá aqui há mais tempo já ouviu isso. Mas a minha primeira, sim, meu primeiro, assim, especialização dentro da medicina não foi psiquiatria. Eu passei a faculdade inteira muito ligada a questões cirúrgicas. Eu queria ser urologista, muito interessante, nada a ver, né, com o que tem hoje. Desde que eu voltava para Goiás nas minhas férias, eu sempre tive assim muito interesse, né? E assim, quando eu falava, eu quero aquilo, eu ia muito a fundo e eu passava férias inteiras no centro cirúrgico. Eu brinco que hoje eu sou um psiquiatra que já fiz 10 apendicites, vesículas já tirei algumas, porque lá eles deixavam a gente fazer junto, claro, nunca sozinho e tudo. Mas muito disso tem a ver também com coisas que eu escutei sobre a psiquiatria na minha história de vida, né? Teve uma pessoa da minha família que falou é, é, que psiquiatra era louco, que em geral os psiquiatras são estranhos, que em geral os psiquiatras passam fome, assim, tudo que vocês imaginarem já escutei. E é engraçado porque isso molda o nosso comportamento, essas coisas que a gente escuta, né? E isso é muito, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala para as pessoas, né? Às vezes a gente chega e fala assim, seu nome é Fernando, eu chego e falo, "Ô, Fê, eu nem peço autorização, nem falo nada, te chamo de Fê. Às vezes isso, na sua história de vida, é um negócio muito sério, porque houve alguma coisa que te impactou, e isso não é legal. Então, assim, desde uma coisa tão boba quanto isso, inclusive me chamar de Di, eu não gosto. Então, para quem convive comigo, porque tem questões aí, né? Então assim, e falar sobre você é fechado, você é tímido, colocar a pessoa em classes é muito complicado, né? É muito delicado. E acho legal você ter trazido isso, porque algumas pessoas podem ter passado pelo mesmo, né? Sim, eu sempre falo que se eu tivesse seguido aí meu coração, eu já estava formada há 19 anos atrás, porque eu fiquei 19 anos na enfermagem. Foi bom, foi É. um aprendizado que acabou contribuindo aí, até para me ajuda muito hoje, Hum. mas enfim, deu certo, consegui. Não, é isso mesmo. Bom, gente, eu vou pedir para vocês fazerem perguntas dentro deste. Ah, não, aqui não dá para eu mostrar, mas é esse que tem um balãozinho com uma interrogação, porque aí não aparece na tela, mas eu consigo ver e aqui, né, a gente consegue falar, né? É, Aqui estão perguntando, essa pergunta sempre aparece, mas assim, no passado eu falava, gente, essa pergunta já falou tanto, todo mundo já ouviu. Não. Se alguém está fazendo a pergunta, é porque para aquela pessoa ou para várias outras a pergunta é interessante. Então, ela vai ser respondida novamente, que é sobre associação, sobre a questão do transtorno de personalidade borderline e do transtorno bipolar, né? Então, se você puder explicar para o pessoal o que que é o transtorno borderline, para a gente bater um papo sobre isso. Então, é muito interessante isso, porque hoje eu faço parte, né, da equipe do DBT para Todos, e a gente trabalha, o foco é com pacientes com transtorno de personalidade borderline, e essa foi uma dúvida que me fez começar a seguir você e fazer o seu curso, porque as pessoas confundem muito. Então, a gente tem muitos pacientes, inclusive eu discuti na mentoria com você isso,
um paciente que falou que tinha transtorno, que tinha o transtorno de bipolaridade, e a gente discutiu, eu falei, doutor, eu acho que é border, e o senhor concordou, você concordou comigo, e no fim era mesmo. As pessoas confundem muito o transtorno de personalidade com o transtorno de humor. Na minha visão, eu penso que isso é porque tem sintomas semelhantes, só que o que acontece é que isso não costuma ser investigado a fundo. As pessoas pegam um recorte da situação e com aquele recorte eu vou para o diagnóstico que me parece que é o diagnóstico ali. As pessoas me parecem que não usam tanto o diagnóstico diferencial. Esse caso mesmo que a gente discutiu na mentoria, a paciente, ela tinha algumas tentativas de suicídio, eram 5 ao longo da vida, e quando ela foi internada, porque ela foi internada 3 vezes, ela relatou que foi internada as 3 vezes, tentativa de suicídio após término de relacionamento. E aí, diagnosticaram ela como transtorno de personalidade borderline. Quando ela veio para mim, aliás, com transtorno de bipolaridade, quando ela veio para mim e falou, a gente começa a investigar o curso de vida da pessoa, o histórico, né, o histórico familiar, como que a pessoa era na adolescência, se ela tinha outros sintomas. E aí eu comecei a perceber que realmente ela teve a ideação, ela teve ali o fato depois do término do relacionamento, mas era uma paciente que ela tinha ativação noturna, era uma paciente que ela tinha aumento de fala, de aceleração de pensamentos, ela tinha elevação de autoestima, ela tinha grandeza, ela tinha comportamento que alternava entre momentos de depressão e momentos de euforia, ela tinha compulsão por compras, ela tinha compulsão por medicamento. Esse tipo de sintomas, ele não preenche o critério para o transtorno de personalidade borderline. É, Né? Então, eu não porque posso sabe o que pegar. acontece muito? Porque realmente no transtorno borderline, a pessoa, o gatilho em geral são os relacionamentos. Só que no transtorno bipolar também podem ser os relacionamentos. Claro que pode ser outras coisas, pode ser dívidas, podem ser brigas no trabalho, problemas de saúde, morte de algum animal, demissão. Então pode ser várias coisas, mas eu acho que realmente é muito superficial. Às vezes a pessoa vê assim: ah, foi porque terminou o relacionamento, logo borderline, porque devia, né? É um salto aí, mas a pessoa pensa assim: deveria estar muito dependente desta pessoa e muito um apego exagerado e um medo de abandono muito grande, e por isso houve a tentativa, né? Só Sim. que esquece de avaliar, como você disse, o resto, né? Esquece de ver o resto. Os sintomas, eles parecem ser similares, né? Mas a duração, o padrão, a oscilação, o curso é totalmente diferente. E aí, para a gente conseguir identificar, a gente vai precisar realmente prestar atenção no histórico de vida da pessoa. E, além disso, também, foi uma coisa que eu acabei discutindo com o senhor com você, perdão, na mentoria, a gente precisa primeiro estabilizar o paciente. Se eu não estabilizo o paciente, como é que eu vou saber qual é a personalidade daquela pessoa? Isso é muito Pra- delicado também, isso. Né? Então, Você sabe que eu tive casos assim que realmente porque às vezes algumas pessoas utilizam o contato com o paciente para o diagnóstico de borderline. Por exemplo, o jeito que ela lida comigo é algo meio manipulativo ou algo meio exagerado. E o nosso vínculo não é bom. Às vezes, algumas pessoas usam esse tipo de coisa para fazer um diagnóstico. De fato, no transtorno borderline, pode haver uma dificuldade de vinculação? Sim, pode haver. Em geral, essas personalidades, elas não vinculam facilmente. Então, não vai, assim, já ficar
totalmente confiante num terapeuta já de cara, se abrir e tudo. Não, não tem isso. Só que a gente não pode pegar isso e já de novo, né? Dar um salto e levar para o diagnóstico. Eu tive situações em que parecia, pelo contato, pelo vínculo, ter algo nesse sentido, mas que depois que o humor ficou estabilizado, de fato não era, né? Normalizou, ou seja, então não é personalidade, porque remédios não mudam personalidades, né? Então, assim, tanto que o tratamento de transtorno borderline, ele é principalmente a psicoterapia, da abordagem da DBT, que você trabalha, a gente pode até você falar um pouquinho daqui a pouco sobre as técnicas e tudo, mas o remédio é em casos muito pontuais para ajudar a controlar um pouco de impulsividade, ajudar a controlar um pouco de variação de humor, o sono, bom, um pouco, mas não é nenhuma alteração tão marcante do transtorno. Mas eu acho que isso que você falou é interessante, né? Porque às vezes uma coisa que eu escuto do ponto de vista da psiquiatria, às vezes de alunos, né, que estão começando na psiquiatria, se cortou, então é borderline, né? Teve automutilação, se cortar, então significa que o diagnóstico é borderline. Isso não é, não está escrito em nenhum lugar que só transtorno borderline pode ter corte. Transtorno bipolar pode ter, retardo mental pode ter, autismo pode ter, esquizofrenia também pode ter, então isso não é uma coisa específica, né? Não é muito. Podia falar um pouquinho sobre a DBT e como que ela atua nesses casos de borderline realmente, quando o diagnóstico é esse. A DBT, ela é um plano de tratamento, é um programa de tratamento, que ela vai envolver a terapia individual, o treinamento de habilidades, o coaching telefônico e a terapia do terapeuta, que é a consultoria. Porque a Linehan, que foi aqui a pessoa que criou a DBT, ela entendeu que entre as terapias, né, o paciente ficava bem, mas voltava na outra semana e ele já não estava tão bem quanto ele tinha saído. Então, ela fala no livro dela que ela entendeu ali que entre uma sessão e a outra sessão existe uma coisa chamada vida, mas que o paciente com intensa desregulação emocional, ele não tem as habilidades para enfrentar a vida. Que habilidades são essas? Habilidade de tolerância a mal-estar e frustração, habilidade de regulação emocional, habilidade para que você consiga construir, manter ou finalizar relacionamentos, e a habilidade de você conseguir se manter ali em mindfulness, né, na atenção plena, porque você precisa ter atenção plena para você entender o que está acontecendo com você e ao seu redor. Então, a DBT, ela é um programa que ela vai incluir a terapia individual, nesse intervalo vai ter o treinamento de habilidades. Os psicólogos, nós temos a consultoria, então o psicólogo DBT, quando ele está atendendo pacientes com desregulação emocional intensa, a gente precisa ter uma consultoria, que é um grupo de psicólogos. Na nossa consultoria tem psicólogos, nutricionistas, tem psiquiatras, e a gente vai dar suporte para que o psicólogo, ele mantenha a qualidade do seu atendimento, para que ele se mantenha ali dentro dos protocolos, dos pressupostos da DBT, e o coaching telefônico. Alguns pacientes, porque na DBT nós trabalhamos por estágio, então a gente tem o pré-tratamento, que é aquele momento onde eu estou fazendo os acordos com o paciente, então acordo de vida, acordo de não se lesionar, acordo de diminuir o uso de substâncias, enfim. Quando a gente tem ali os acordos firmados, a gente vai para o estágio. Então, se o paciente está no primeiro estágio, é aquele estágio onde ele tem risco à vida. Uhum. Nesse estágio, a gente tem também o coaching telefônico, que é, entre uma sessão e outra, o psicólogo ele vai entrar em contato com o paciente no dia programado, por um tempo estipulado, que a gente resolve isso com o paciente, e a gente vai incentivar o paciente a colocar aquelas habilidades em prática. Então, é uma forma de você conseguir motivar o paciente, porque a gente entende que o paciente ele precisa estar motivado para que ele realmente consiga fazer o tratamento de forma efetiva e caminhar aí para o que a gente fala que é uma vida que vale a pena viver. É,
E uma coisa, só para complementar aqui, que eu acho que quem está com dúvida, qual que é a diferença no transtorno bipolar, né? No transtorno bipolar, o humor, ele pode variar ao longo do dia? Ele pode. De manhã eu estou me sentindo para baixo, de tarde eu me sinto mais animado e, eventualmente, de noite irritado, por exemplo, ou ansioso. Então, pode acontecer isso no mesmo dia. Só que no transtorno borderline, isso não é chamado variação de humor, é chamado de desregulação emocional, ou seja, não sou eu que estou quieto, parado durante o dia e esse humor variando, mas é uma pessoa que está na sua vida e não é o humor interno que varia, mas são as coisas que acontecem que provocam uma mudança emocional muito grande, acima do que é o normal. Por quê? Porque as coisas provocam, sim, uma porta que não abre gera irritabilidade, uma notícia ruim gera tristeza, mas isso não é assim no transtorno borderline, é muito mais intenso e é provocado por uma questão, de modo que a pessoa pode estar relativamente tranquila durante uma semana, por exemplo, mas a hora que acontece alguma coisa no em relações interpessoais mais próximas, então com a mãe, ou com o pai, ou com o namorado, ou com o marido, por exemplo, e daí isso provoca uma mudança emocional muito intensa, podendo ser de irritabilidade e quebrar coisas, por exemplo, ou podendo ser de tristeza e eu quero me cortar ou até me matar porque eu não consigo aceitar isso que me foi colocado, né? Então vejam, assim, o grande, eu acho que pulo do gato, talvez para as pessoas compreenderem isso, é o quanto que as relações interpessoais provocam uma grave desregulação no que a pessoa está sentindo, né? E daí podendo ter esses desfechos, mas que o cerne está muito ligado aos relacionamentos interpessoais e principalmente questões associadas a abandono e à frustração, né? Então, não a pessoa ou uma ameaça real ou imaginária, porque às vezes o indivíduo ele tem uma ameaça real de abandono, do tipo, ó, hoje eu vou ir na sua casa porque eu não vou eu quero conversar com você porque do jeito que tá não dá mais pra gente continuar. Isso é uma ameaça real. Agora pode ser uma ameaça imaginária, do tipo, a pessoa tá trabalhando e não responde umas mensagens e durante um período de 4 horas de tarde não tem resposta. E aí aquilo gera uma reatividade, né, e uma impulsividade às vezes suicida ou de automutilação ou até de usar calmantes para aliviar aquele desconforto que está acontecendo, ou até beber eventualmente, mas que aí você pode falar um pouquinho sobre como que a DBT orienta a pessoa a agir numa situação dessas, né? Pegando isso que o senhor falou, eu acho até interessante a gente eu dar alguns exemplos acerca da bipolaridade e do TPB, né, do border. A gente tem impulso nos dois? Sim, a gente pode ter, mas a motivação é diferente. Então, eu tive um impulso para uma autolesão porque eu tive ali uma desregulação emocional acerca de algum evento relacionado a uma relação minha. Pode ser uma relação familiar, uma relação amorosa, uma relação de amigo, enfim. O impulso do bipolar, ele não é assim. Ele é uma coisa que é quase incontrolável. Eu, Uhum, eu tive uma paciente que ela entrou num episódio de mania, de hipomania, e ela saiu e ela comprou R$ 1.000 de biquíni. uhum. Mas ela comprou muitos biquínis, muitos mesmo, que depois a gente teve que trabalhar com ela para ela fazer um bazar de venda online. Só que quando ela veio para mim, ela falou, Fernanda, para mim, naquela hora, fazia muito sentido eu comprar essa quantidade. E eu tenho vários exemplos. Tem paciente que saiu para comprar uma garrafa de água e ela voltou com vários engradados de água, porque ela fala, para mim fazia muito sentido naquele momento eu comprar aquilo. É um impulso de eu ir, de eu comprar. É totalmente
diferente. Não é para você trabalhar uma tolerância ao mal-estar e frustração, não é para você se autorregular, como no border, porque o border, o impulso dele é para isso, é para que ele se autorregule ou para que ele tolere uma frustração. Uhum. Então, essa perguntar o que aconteceu antes, né? Na DBT a gente fala de fazer análise em cadeia. Tentar entender o que aconteceu antes também vai ajudar a gente a fazer um diagnóstico com uma maior precisão. Uhum. Na DBT, quando a gente pensa no border, a gente tem os planos de crise. Então, a gente vai identificar quais são os comportamentos que eu quero diminuir no paciente, quais são os comportamentos que eu quero aumentar. A gente faz isso através de um monitoramento que a gente chama de cartão diário. Então, o paciente ele vai ter que preencher o cartão diário todos os dias, e lá ele vai colocar quais foram os impulsos que ele teve, quais foram as emoções, e acerca disso a gente vai fazer uma análise de quais são os comportamentos que a gente vai precisar diminuir, e a gente monta um plano de tratamento. Então, nós temos o plano de crise, que a pessoa vai conseguir usar habilidades para poder substituir aquele comportamento, que ele é um comportamento nocivo, por um comportamento mais adequado dentro do processo terapêutico. Nós temos o plano para a ideação suicida. Então, a gente vai conversando sempre com o paciente. A gente fala que é um plano vivo, não é um plano escritinho, bonitinho, onde o paciente imprime e coloca ali. Mas é um plano que o paciente tem que ir trabalhando todos os dias, ele com ele mesmo, e tem que ser um plano que faça sentido para o paciente. Uhum. Então, e fora isso, nós temos as próprias habilidades que o paciente pode utilizar. Então, se eu percebo que eu estou diante de uma situação que me frustra, o que eu posso fazer? Nós temos a habilidade do stop, que você pode utilizar, que é uma habilidade que você se retira, né? Realmente você dá um passo para trás daquela situação para que você se autorregule. Você tem o auto-acalmar-se através dos cinco sentidos. Então, é por isso que é importante que o paciente, ele também faça o treinamento de habilidades, para que ele saiba como agir Uhum. quando ele estiver aí nessa situação onde pode trazer mais prejuízo para ele, e a terapia começa a fazer efeito. E o déficit de habilidade social nessa situação tem a ver com o quê? Tem a ver com uma inabilidade de entender uma interação social e saber reagir diante dela. Porque, em geral, no transtorno bipolar, a pessoa tem uma angústia interna e o morrer é para aliviar aquela angústia. No transtorno borderline, foi uma interação social inadequada no ponto de vista da pessoa que provocou aquela angústia, aquela sensação desconfortável interna, e uma das formas que a pessoa acha que é adequada é agir impulsivamente diante daquilo. E, em geral, isso pode ter também um caráter de comunicar o sofrimento ao outro. Olha o que isso está causando em mim, que as pessoas usam no jargão de chamar atenção. Na realidade, não é chamar atenção, é uma forma de comunicação desadaptativa, uma forma de comunicação inadequada e que tem a ver com a história de vida da pessoa, porque em algum momento aquilo teve um papel na história de vida da pessoa e funcionou de alguma forma, né? E aí, então, isso pode acontecer, então, essas estratégias, né? E que não são adequadas, porque, na realidade, foi aquela interação que desregulou a pessoa e, sem saber o que uma agir daquela situação, ela já busca aquilo que ela dá conta e aquilo que ela fez em outros momentos, e então me cortar. Ou ir tomar remédio, então, para eu apagar no quarto, e para eles me acharem é uma forma adequada de eu comunicar o que vocês estão causando em mim, né? E lembrar que o indivíduo com transtorno bipolar também pode ter transtorno de personalidade borderline. Os dois transtornos podem coexistir. E pode coexistir numa forma de espectro. Então, às vezes, a pessoa ela tem transtorno bipolar, tipo 1 ou tipo 2, e ela tem traços de personalidade borderline. Como que é isso? A pessoa pode ter o transtorno bipolar, mas por conta da sua história de vida,
que o apego, as questões não foram bem, não houve isso, né? Houve um déficit, houve negligência emocional na infância. Isso é muito possível em filhos de pessoas com transtorno bipolar, porque a mãe estava doente ou o pai estava doente. Ele não pôde dar, né? Tanto que uma ponto importante na terapia não é culpar pai e mãe, é entender que é o que pode ser feito, é o que a pessoa pode dar pra gente aquilo. Não tem um objetivo direto de nos atacar, de nos deixar mal. É o que dá, o que a pessoa consegue fazer. E essa falha, muitas vezes, de afeto na infância leva a um comportamento ao longo da vida que configura esse medo do abandono e esses apegos muito exagerados, né, muito excessivos. Então a pessoa pode ter transtorno bipolar, mas os seus relacionamentos são todos muito complicados porque começou a namorar, a pessoa acha que não pode deixar aquela pessoa ir embora de jeito nenhum agora, né? Na DBT a gente trabalha com a teoria biosocial, né? Que é o fator biológico, então aquela pessoa ela já nasce com uma sensibilidade maior, e o fator do ambiente. Então, quando você fala assim, né, a pessoa ela não tem a estratégia, por quê? Porque o border, ele é aquela pessoa que ela aprende que as emoções dela estão erradas. Então, por que que tem essa explosão? Porque eu vou suprimindo as minhas emoções. Eu vou entendendo que a minha forma de sentir está errada. Eu vou. Quando a gente fala em invalidação, a gente pode ir para dois caminhos. Tanto aquele pai e aquela mãe que vai super proteger o filho, e aí não vai deixar com que aquela criança entre em contato com as emoções dela, isso é uma invalidação emocional. Mas a gente pode ir também para um outro caminho, onde as minhas emoções estão sempre erradas. Ah, você tá com raiva, mas você não tem que sentir raiva está errado. E aí a pessoa, ela não vai criando as habilidades, porque ela não vai tendo contato com as emoções dela, ela vai suprimindo. Só que o mais interessante disso é o quê? Eu fico ali quietinha, e aí ninguém dá atenção para as minhas emoções. Só que quando eu explodo, todo mundo vem e me dá atenção. Porque eu explodi, porque eu entrei numa crise, então todo mundo vem e me dá atenção. O que que eu entendo? Eu entendo que a única forma das pessoas entenderem o que eu estou sentindo, das pessoas respeitarem e me ajudarem de alguma forma, é eu tendo um comportamento muito expressivo. E aí, por isso que a gente acaba aí tendo esses comportamentos mais intensos. Algumas pessoas entendem isso como manipulação. Não é uma manipulação, isso é uma falta de habilidade. Se eu não tenho a habilidade para reagir em determinada situação, sim, vai parecer que os meus comportamentos são uma forma de manipular o outro, mas não é. É que eu não tenho a habilidade para interagir de maneira funcional com aquela situação ali que está acontecendo. Então, uma coisa que para mim é muito importante, eu acho que foi uma das coisas que lá atrás me fez começar a seguir você, bem antes de fazer o curso, é que nós temos poucas. A gente tem pouca informação hoje, né? E a gente precisa de disseminar a informação de uma forma simples, que é o que você faz, e de uma forma que as pessoas percebam que existe diferença entre as coisas, a importância de ter um diagnóstico, porque antigamente a gente tinha ali ainda tem hoje, eu percebo, mas menos. As pessoas não querem ter um diagnóstico porque entende que um diagnóstico é como você ter um rótulo, é como você ficar limitado ali a alguma coisa. E eu sempre falo para os pacientes assim, eu preciso de ter um diagnóstico, por quê? Porque aquele diagnóstico, ele vai me levar ao tratamento mais adequado para você. Então, se você tem transtorno afetivo bipolar, eu vou tratar você pela TCC. Eu sei que você vai precisar de um estabilizador de humor. Eu sei que você vai precisar de uma medicação. Se você tem um transtorno de personalidade borderline sem nenhum tipo de comorbidade,
A terapia, a DBT, vai ser a mais adequada. Não necessariamente com a medicação, porque o senhor mesmo falou, a gente não tem uma medicação para o transtorno de personalidade, né? Uhum. Então, o paciente, ele ter um diagnóstico é muito bom para ele, porque ele vai conseguir ter um tratamento personalizado, adequado para ele. Isso não significa rotular. Só que antigamente eu percebo que tudo ficava muito numa caixinha fechada. É porque eu. Falava-se pouco, Pode falar. falava-se pouco sobre as coisas, e quando falava, não falava de uma forma assim tão simples como você traz, que faz com que as pessoas se abram para entender. É porque o transtorno bipolar foi muito estigmatizado como uma pessoa que tem fases bem definidas, em que ela fica meses em depressão e depois meses em hipomania ou em mania. E, gente, nos últimos anos, os pacientes, eles receberam muitos antidepressivos, eles ficaram, a gente fica, nossa, eu me coloco nisso, a gente dorme menos, porque a gente fica muito em tela. As pessoas usam mais substâncias, então o transtorno bipolar ele vem mudando a sua apresentação. Aquilo que era os estados mistos sendo mais incomum, que tinha muita associação com pessoas com problemas na tireoide, coisas muito específicas, cada vez mais as manifestações de ciclagem rápida, estados mistos, elas são muito comuns. E aí as pessoas vão fazendo cada vez mais confusão, porque acham que, bom, se a pessoa oscila rápido, então é borderline. Se a pessoa tem automutilação, é borderline. Se tem impulsividade, é borderline. Se tem muitas tentativas de suicídio, é borderline. Quando na realidade o indivíduo com transtorno bipolar pode ter automutilação, pode ter tentativas, tem muitas vezes tentativas de suicídio recorrentes, tem surtos de raiva e agressividade, tem impulsividade, tem mudança de humor no mesmo dia? Sim. Tem mudança de humor no mesmo dia? Sim. Então, é muito importante diferenciar o que é desregulação do que é instabilidade do humor. Até porque, até pelo contrário, uma pessoa, se o diagnóstico for borderline, eu vou ficar dando muito remédio para uma pessoa que não vai melhorar com aqueles medicamentos. Por quê? Porque é um outro fenômeno. Na realidade, eu vou estar expondo a pessoa a mais efeitos colaterais, esse tipo de coisa. Mas, na verdade, o que mais acontece não é isso, né? Na verdade, infelizmente, o que mais acontece é o subdiagnóstico de bipolaridade, e aí é grave, porque são profissionais que estão deixando de dar para a pessoa uma coisa que poderia ajudá-la bastante internamente no seu humor, e aí a gente deixa a pessoa como se fosse num mar, subindo e descendo, um barco no mar revolto, e nós dizendo, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, por que que você não faz isso, por que que você não faz aquilo? Pega a pedra de gelo, regula a sua emoção, faz isso, faz aquilo, e a pessoa explodindo dentro de si com uma coisa que não foi. Ninguém perguntou como é que foi o A, o B e o C. O que que aconteceu antes do comportamento, como foi o comportamento e qual foi a consequência do comportamento, e simplesmente porque julgou. Né? E é grave, porque você está falando de personalidade, ou seja, é um jeito de ser. Então, um diagnóstico desses tem que levar tempo para um diagnóstico de transtorno de personalidade, porque eu estou falando da pessoa, né? Exatamente. Obviamente, a gente tem. Eu procuro conhecer ali o paciente, pegar o histórico de vida, conversar com um familiar, conversar com o máximo de pessoas ali que eu posso, que tem acesso ao paciente. Nós temos as escalas, os inventários, né, que os psicólogos utilizam. A gente tem o DBR, a gente tem algumas escalas que a gente usa ali para poder dar um direcionamento para o psicólogo acerca disso. Mas, você falando, eu lembrei, eu tive uma paciente que agora ela já está bem, e a gente até está espaçando as sessões. Ela veio para mim com um diagnóstico de border. Tinha feito treinamento de habilidades, ela estava em tratamento já, acho que desde 2017. E
ela não era borda. Ela tinha transtorno afetivo bipolar. E Uhum. como que eu descobri? Porque ela, na sessão, ela vinha muito irritada, ela vinha com uma pressão por fala, ela vinha com atividade psicomotora muito elevada, e aí a gente fui conversando, e aí ela falava assim para mim, nossa, teve uma época da minha vida aonde eu me sentia como se eu fosse uma leoa. Eu paquerava as pessoas, eu me sentia muito atraente, eu achava que eu podia conquistar qualquer pessoa, que todo mundo olhava para mim. E aí comecei a investigar com ela alguns comportamentos, e aí conversando ali com as pessoas. E a queixa dela era uma queixa muito assim, eu eu não quero mais dar continuidade para minha vida, porque eu transito muito entre esses momentos muito depressivos e momentos em que eu tô tão cheia de energia, que eu preciso sair na rua e caminhar, caminhar, caminhar para ver se eu melhoro. E eu não quero mais viver assim. Para mim não faz sentido viver assim. E direcionar ela para o psiquiatra para fazer o diagnóstico correto. Ela entrou com estabilizador de amor. Você vê ela hoje é outra pessoa. Então, Uhum. ela tá dormindo, Uhum. ela tá conseguindo fazer as coisas que ela não fazia antes, porque ela tá conseguindo ter o tratamento correto, um tratamento para bipolaridade. Uhum. Uhum. O que É, porque. muito, Pode falar. é muito difícil. Eu penso que a bipolaridade é um dos transtornos mais complexos que a gente tem, doutor, de verdade. Porque se a gente pegar ali ao longo da história, se a gente pegar o curso da história, até no livro do senhor, a gente tem ali menção que a gente já pode dizer que era um transtorno de bipolaridade. A gente tem Hipócrates que fala isso nos primeiros registros, que faz uma menção e que a gente já pode entender. A gente tem o Ariteu da Capadócia, que também faz menção a isso. Estados de melancolia e que depois eles entram ali num estado mais de euforia. A gente tem ali, então, ao longo da história, inúmeros apontamentos de que já existia isso, esse transtorno aonde vai ter ali a mania ou a hipomania, a depressão, a eutimia, né, o estado misto, enfim. Só que é tudo muito novo. E por Uhum. ser algo, os estudos não estão assim tão aprofundados, eu pelo menos penso isso, né? Eu gosto muito de estudar. E por conta da enfermagem, eu acabo lendo ali muito a neurobiologia das coisas. Então, eu vou lendo ali. Então, tem a questão da dopamina, do glutamato, como que isso vai agir lá, do cálcio, como que isso vai agir no transtorno bipolar e tal. Mas tudo é muito novo, e eu acho que por ser muito novo, gera uma responsabilidade muito grande, principalmente nos psiquiatras, que foi algo que a gente já discutiu na mentoria. Para o psiquiatra dar um diagnóstico de transtorno de bipolaridade é muito trabalho, porque você vai ter que ajustar a medicação, porque você vai ter que ficar em cima do paciente para entender, eu dei um estabilizador de humor, ele cobriu todos os sintomas da mania? Não, não cobriu, e aí eu vou ter que colocar outro. Cobriu todos os sintomas da mania, mas ainda tem sintoma depressivo. Então, esse trabalho, essa demanda toda, eu não sei, mas eu penso que também seja um fator associado de que hoje em dia as pessoas não entram no histórico de vida, elas pegam só um recorte. Exatamente. Eu acho que esse é o grande ponto, porque o transtorno bipolar, ele tem praticamente os sintomas de todos os transtornos. A psicose que acontece na esquizofrenia, a depressão que acontece na depressão, os sintomas ansiosos são muito prevalentes, as crises de pânico, por exemplo, pode ter manifestações alimentares. Pode ter aumento de impulsividade, pode ter uso de substância. Então, olha como pode ter sintomas de toque,
pode ter despersonalização, desrealização, sintomas somatoformes, hipocondrias. Então, o indivíduo ele pode ter sintomas de praticamente todos os transtornos. Então, o que acontece muitas vezes, eu acho, é que existe um estigma até entre os profissionais, onde não, se não for uma forma muito clara de que tem fases muito bem definidas, que a própria pessoa identifica e ela vem trazendo, então tem profissional que espera isso, né? Deixar a pessoa trazer o diagnóstico para ela é um absurdo, mas tem gente que espera. Por quê? Porque se eu for mexer nisso, eu vou ter que ver o histórico de vida inteiro, eu vou ter que ver em que momentos que isso acontece, que não acontece. Em geral, são coisas que são sutis. Em geral, a pessoa pode procurar outra pessoa que vai dizer: imagina, isso é um absurdo, tá errado. Então é melhor deixar quieto, deixa a comida lá no fogo. E a hora que entornar, aí a gente vê realmente, todo mundo chega à conclusão se é isso, se é aquilo. Então é uma coisa que eu acho que é bem complicada realmente por isso, porque tem um estigma dos próprios profissionais dessa área nossa, né? Infelizmente o que acontece é que o transtorno ele vai ficando mais grave com o Sim. passar do tempo. Uma pessoa até perguntou aqui dentro, acho que vale a pena respondê-la sobre isso, porque ela diz que cada vez mais ela tem só depressões, então ela tem dúvida se ela tem bipolaridade, né? Mas enfim, o que acontece é que as fases de cima em geral, a maior parte das pessoas não é mania, é hipomania. São momentos em que a pessoa estava bem, só que esse bem não era um bem normal, porque ela tinha irritabilidade, ela tinha aumento de impulsividade, ela dormia pouco, ela era agitada. Muito difícil lidar com a pessoa assim, mas ela não percebia isso. E aí, depois, ela começa a ter depressões cada vez mais, trata essas depressões, só que de uma forma que não é adequada com o tratamento inadequado e também pelos ciclos acontecendo cada vez mais, ela entra em estados mistos, onde ela vai ficar, sim, cada vez mais deprimida, mas cada vez mais uma depressão com muita pensamento agitado, ansiedade, pânico, irritabilidade, dificuldade de dormir cada vez mais. Então, ela fica achando que ela vai ter fase de cima, fase de baixo, fase de cima, fase de baixo, esquece, porque não vai ser assim. São depressões mais malignas, são depressões com muito mais sofrimento, com muito mais inquietação, com muito mais agitação mental e muito mais dificuldade de dormir. E entender que isso é, sim, o transtorno bipolar, mas na sua pior forma, que é uma forma de depressão energizada pela mania dentro da depressão, né? É, eu costumo falar que a depressão do transtorno bipolar, ela é muito angustiante, até para quem está vendo de fora. Porque o paciente, você está vendo que ele está ali deprimido, mas parece que ele carrega uma angústia, uma coisa dentro dele, que inquieta até quem está olhando, né? Sim. E aí eu sempre falo, para mim, a depressão do transtorno bipolar é um dos mais difíceis para a gente tratar, por conta disso. Porque você tem que lidar ali com essas duas coisas. A gente sabe, né? Até no curso mesmo, você fala, o paciente da bipolaridade, ele vai passar a maior parte do tempo da vida dele na depressão e não na hipomania, né? Então, associado isso à falta de medicamento correto, porque tem pessoas que às vezes passam anos tratando com antidepressivo, o antidepressivo não funciona, coloca outro, e aí coloca outro. Então, tudo isso vai impactando ali na vida da pessoa. Imagina você ficar anos com um tratamento inadequado, sem saber o que está acontecendo. Uhum. E aí você também vai no psicólogo, o psicólogo está fazendo somente ali uma ativação comportamental para depressão. Não está fazendo ali, de fato, um tratamento que vai, um protocolo que vai ajudar para o transtorno bipolar. Associado a isso, o transtorno bipolar, ele traz, quando não tratado, ele traz muito prejuízo para a vida da pessoa.
E às vezes as pessoas não entendem que, por exemplo, as hipomanias, em geral, elas aconteceram a vida inteira da pessoa antes dela ser diagnosticada. Só Sim, que o grande problema é que ela não sabia disso, quem convivia com ela não sabia disso, e em geral, as hipomanias, elas vêm caminhando junto com o jeito de ser da pessoa e até trazendo até sim, benefícios em alguns momentos. Ah, mas então isso, qual a importância disso? A importância disso é enorme, porque isso muda totalmente a forma de ver aquela pessoa, porque muda o diagnóstico, e eu vou encontrar tratamentos que serão mais satisfatórios para aquela pessoa. E, em geral, também, quando a pessoa chega em depressões muito graves e que ela vem dizendo que é resistente, que ela não melhora com nenhum tratamento, são as depressões mistas, é porque são depressões com muita agitação interna. Só que essa agitação interna é lida como ansiedade, sim, até por profissionais de forma geral. Só que aí a gente tem que ter uma cautela. Essa depressão ela é extremamente grave, até com ideia de suicídio ou tentativa? É. Em geral, as depressões ansiosas elas não são tão graves. As verdadeiras depressões só com ansiedade. Elas são mais leves. Esse é um ponto. Dois, aquilo que você está chamando de ansiedade é ansiedade ou não? A hora que você vai conversar com a pessoa, o que ela fala é uma inquietação, é um pensamento acelerado negativo. Coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, eu não presto, pessimismo, culpa, desesperança, ideias de morte, ideias de suicídio, só coisa ruim. Não, não é nem a forma como é o verdadeiro pensamento ansioso de uma depressão só ansiosa, que é uma depressão mais leve, ou seja, não tem ideia de suicídio, não incapacita a pessoa de trabalhar, uma coisa muito mais tranquila, e que é um pensamento ansioso ruminativo. Ai, porque amanhã, meu Deus, eu tenho a live, como é que vai ser? Como é que vai? Eu não vou conseguir, vai ser muito difícil, essa live não vai dar certo, eu vou passar vergonha e tal. É aquele mesmo pensamento que fica vindo várias vezes, fazendo a pessoa ficar preparada para aquela ameaça, né? E aí, se tudo isso você não viu ainda, você olha para o tratamento. Em geral, o tratamento de depressão só com ansiedade, ela responde rapidamente aos antidepressivos. Ela responde rapidamente aos antidepressivos em doses baixas. Isso está na literatura, né? A verdadeira depressão ansiosa, ela responde a doses baixas de antidepressivos e tá tudo bem, né? Quanto mais você precisa de doses muito altas e tem mais essa gravidade de depressão muito intensa, aquilo que está diante de você não é uma depressão ansiosa clássica, é na verdade um indivíduo que está energizado malignamente dentro de uma depressão, que é a pior coisa que tem, porque aí eu tenho uma angústia, um desespero imenso, e eu tenho vontade de pular da janela, eu tenho vontade de bater a cabeça. Entende? Essa semana a pessoa bate a cabeça na parede, né? E estão chamando isso de depressão ansiosa. Enfim, então a gente está nesse caminho hoje para tentar entender que se eu pego o indivíduo hoje já num ponto muito grave de doença, eu não vou ver hoje ele oscilando. Alguns podem até oscilar, euforia, depois depressão. Tem pessoas que ainda seguem fazendo isso. Mas a maioria não, é depressão contínua nos últimos 10 anos, com aceleração ao mesmo tempo. Vai dormir 3 da manhã vendo série, acorda meio-dia, pensamento não para dentro da cabeça, irritabilidade constante, tudo a pessoa fica com essa impaciência dentro dela. sim. Impulsividade aparecendo em alguns momentos, bebendo ou gastando, mas dentro da depressão. Não é saindo, ficando alegre, mas é gastando muito mesmo estando deprimido. Acho que é isso, né? É. E a gente tem os pacientes às vezes perguntam muito para mim assim, mas se eu, para eu estar na hipomania, eu não tinha que estar feliz, tipo aquela galera que está na rave? Não necessariamente. Às vezes você vai estar irritado, É. você vai estar agressivo, Hum.
Você pode estar, de repente, aquela pessoa que na rua, com os seus vizinhos, com o pessoal do trabalho, você até está segurando, mas na hora que você chega em casa, você é aquela pessoa extremamente difícil de lidar com a família, porque você está agressivo, você está irritado. E as pessoas, às vezes, têm ainda esse pensamento de que estar na mania, na hipomania, eu tenho que estar feliz, acelerado, que nem aquele pessoal que a gente vê nos vídeos das raves nas redes sociais. É, isso é outra coisa que tem que se destigmatizar, né? A principal manifestação da hipomania é vontade de caçar confusão, entendeu? E esse vontade de caçar confusão, ele tem várias formas dele aparecer. Pode ser com cônjuge, eu ir atrás para querer espizinhar e brigar. Pode ser na internet, que eu vejo uma coisa, eu não me seguro e eu vou caçar confusão naquilo. Pode ser no meu ambiente de trabalho. Então, essa é a manifestação mais comum. A segunda mais comum é aumento de atividade dirigida a objetivos, ou seja, eu não estou eufórico, cantando e rindo com todo mundo, mas eu estou fixado num assunto. Pode ser, quero ler tudo sobre bipolaridade. Pode ser, eu vou pesquisar tudo sobre política, sobre história, sobre um assunto que a pessoa gosta, sei lá, alguma coisa que ela tem interesse, ela fica hiperfocada naquilo. E só depois que vem as hipomanias mais de vontade de falar, de conversar, de interagir, e que as pessoas acreditam que é a hipomania, né? Para mim, o mais importante é assim, né? A gente entender que a gente tem uma direção, a gente tem um norte ali do que a gente precisa buscar na história de vida do paciente, mas entender que cada indivíduo tem a sua particularidade. Então, a pessoa A, ela vai apresentar a hipomania dentro da particularidade dela. A pessoa B, dentro da particularidade dela. E se a gente for procurar um padrão, porque às vezes eu sinto que é isso. Quando eu converso com colegas psicólogos e com médicos, eu percebo que é isso. Procura-se colocar as pessoas dentro de uma caixinha. Não, então se não é assim, então não é tal coisa. Não, mas espera só um pouquinho, ó, mas essa pessoa, ela tem um padrão diferente, o jeito dela é diferente. Então será mesmo que ela vai conseguir chegar aqui aonde você quer? Talvez não. Talvez ela já esteja, mas dentro daquilo que ela pode. Não, é perfeita essa fala que você colocou, né? Assim, talvez na mania as pessoas tenham um padrão muito clássico de comportamento que é muito estigmatizado porque é muito grave e o cérebro muito grave ele fica meio igual para todo mundo. Mesmo assim, tem diferenças entre os indivíduos, mas na hipomania se molda muito a personalidade de cada indivíduo. Tem gente que é do sexo e é libido, e é sair para fazer coisa. Tem gente que é falante, fica falante, 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 falante. Tem um paciente que, assim, e eu anoto muito os sintomas específicos, porque às vezes a gente não lembra. E eu sei que, assim, o fulano, no seu quadro, é ficar falante. Ficou nos últimos 2 meses que a gente não se viu ou não? Não fiquei. Tem gente que é não conseguir dormir cedo. E é aquela pessoa, a hora que ela 2 da manhã, a hora que vê 3 da manhã e fazendo coisa dentro de casa, vendo série e tal. Tem gente que é o pensamento acelerado, e a pessoa até acha que tem TDAH porque tem desatenção junto. E não é, a manifestação dela é no pensamento, é muito no processo de pensamento. Tem gente que é aumento de a hipomania com vontade de brigar. E aí Sim, eu falo pra ela, a hora que vier você começar a querer caçar confusão com tudo, você tá ativada. Então você fica de olho. Psicoeducação de cada indivíduo. Tem gente que quer comprar livro, tem gente que quer comprar roupa, tem gente que quer fazer procedimento estético. Que a sim, pessoa fica à vontade pesquisando e tudo, e ele já viu todas as páginas de peito para pôr peito, silicone, não sei o quê, e fica obcecada, acelerada em cima daquilo. E tem gente que é questões com drogas, da vontade de beber, vontade de fumar maconha, vontade de usar mais droga, né? Então tem que ver cada pessoa, porque nesses quadros mais sutis
isso está imbricado, envolvido com um pouquinho de coisas próprias daquela pessoa, né? Vai ter uma regra realmente, né? Não, eu trabalho muito com a psicoeducação com os meus pacientes. Então, eu falo que ele tem que ser aquela pessoa que ele se conhece melhor do que qualquer outra, e ele tem que identificar quais são os sintomas nele. Ele tem que se conhecer a ponto de chegar no psiquiatra e falar, doutor, ó, o meu sintoma é esse, e eu acabei de perceber que esse sintoma está aparecendo, então a gente precisa rever aqui juntos alguma coisa. Ele precisa entender É, quando que é que ele está entrando ali numa hipomania, quando é que ele está mais depressivo, quando é que ele está bem, né? Então, eu trabalho muito essa questão com o paciente. Às vezes o paciente fica até bravo comigo que fala, pelo amor de Deus, eu vou fazer esse diário até quando? Até quando você se conhecer perfeitamente bem. Porque você precisa saber exatamente qual é o dia que você está pensando mais, mas de que forma você está pensando, como que estão as suas emoções, como que está a questão do seu impulso, né? Você precisa se conhecer, porque eu vejo você uma vez por semana, mas você está com você todos os dias. O seu exato. psiquiatra vê você uma vez por mês. Então, é Uhum. você que tem que falar, ó, não sei, tem alguma coisa errada aqui, então já é hora de eu ficar atenta, porque pode ser que venha uma virada por aí. Até para ele saber como sair desse quadro. Porque aí a gente vai ter as estratégias para hipomania, a gente vai ter as estratégias para depressão. O paciente ele precisa entender em que período que ele está, porque Uhum. ele também é um agente de transformação dele próprio, né, doutor? Eu sempre falo que nós somos equipe, médico, psiquiatra e paciente. Isso aí, muito bom. Passamos um pouquinho da hora, mas é porque foi ótimo. Tinha algumas pessoas ali perguntando, né? O underline, o arroba é underline psi.cologiando. Está também lá nos meus destaques, né? Para quem quiser procurar a Fernanda. E é isso. Obrigado por ter participado aqui. Para quem eu vou deixar também lá no YouTube, para quem não conseguiu pegar desde o início. E muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, doutor. Boa noite para todo mundo que assistiu. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente.